Bom, então esse vídeo é para mostrar para vocês sobre o Reach. O Reach ele é uma biblioteca do Python que otimiza o print aqui do Python, certo? Então, o print normal do Python, ele utiliza a seguinte sintaxe, né? É, você passa aqui textos e aí ele vai mostrar no terminal essa informação. Então, eu posso escrever aqui um olá mundo e eu posso vir aqui no terminal e executar esse comando aqui normalmente, certo? Então a gente vai ter aqui a informação no nosso terminal, mas você pode ver que esse print aqui ele é bem simples, então ele é focado realmente em só mostrar a informação no terminal. Existe aqui uma biblioteca no Python que é chamada de Reach, que essa biblioteca ela possibilita você customizar o print de vocês, ok? Ela é uma biblioteca bem avançada, só que aqui nesse primeiro vídeo eu vou só mostrar uma visão um pouco geral de como você pode utilizar ela para o print, para essa parte só de mostrar a informação aqui na tela. Se você gosta do vídeo, então eu posso fazer uma outra sequência de vídeos mostrando coisas mais avançadas sobre essa biblioteca, ok? Então, eu criei aqui uma virtual env e aí eu vou instalar o Reach, certo? Então, você pode utilizar o pip install e aqui Reach, mas no meu caso eu vou utilizar um outro gerenciador aqui de uma outra ferramenta que existe também aqui para o Python, certo? E essa ferramenta é o Poitry. E aí o Poitry, a gente chama ele Poitry add. Então eu estou pedindo para ele adicionar o Reach, ok? Dando Enter aqui, ele vai instalar aqui o Reach nessa virtual env que eu criei. Mas você pode fazer essa mesma instalação utilizando o próprio pip, como eu mostrei anteriormente. Bom, então o Reach agora está instalado na virtual env. Para ver aqui o Poitry, existe um outro comando que é o Poitry show. E aí ele mostra também as bibliotecas que estão instaladas aqui nessa virtual env específica. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é importar do Reach o print. Então, o Python ele tem essa possibilidade de você sobrescrever um comando que já existe nele. Então, eu posso colocar aqui um from reach import print. A partir desse momento, agora eu tenho que o print, ele não é mais o print default do Python. Agora nós temos o print do reach, ok? E aqui a gente pode passar algumas estruturas de como a gente quer que esse print funcione. Então, a primeira coisa é, se eu quero mudar a cor, mudar o estilo do meu print, eu tenho que abrir e fechar chaves assim, e aqui no final eu tenho que abrir e fechar chaves e colocar uma barra aqui, ok? E dentro disso daqui a gente pode, por exemplo, mudar a cor, então eu posso colocar red aqui, e aqui, para fechar, eu coloco também um red. Então, nesse formato aqui, eu estou falando que eu quero que o print do reach, ele printe a cor do meu texto aqui, o meu texto, com uma cor vermelha. Então, eu executando esse código aqui, só para ser mais rápido eu subir ali, vocês podem ver que agora ele modificou a cor que foi impressa aqui essa informação, ok? Bom, mas além disso, a gente pode colocar outras características aqui no nosso print. Por exemplo, a gente pode, além de mudar a cor, a gente pode querer que ele fique em itálico, certo? Então eu abro e fecho colchetes aqui novamente. E aqui eu coloco itálico, italic, ok? A mesma coisa eu venho para fechar aqui esse comando e eu coloco um barra aqui. Nesse formato agora eu estou pedindo para que, além de ele print vermelho, eu quero que ele print também em itálico, ok? Se eu executar isso daqui, então a gente tem que agora a saída do nosso print aqui, além de ser de uma outra cor, que é vermelho, ele ainda saiu em itálico, ok? Além disso, tem outras características que a gente pode melhorar aqui, mas para simplificar essa estrutura, ao invés de eu abrir e fechar colchetes toda vez que eu quero que o meu print ele seja modificado aqui, o que eu posso fazer é separar entre um texto e outro, simplesmente com um Enter aqui, ok? E aqui no final, eu posso só colocar um barra invertido para mostrar que eu estou fechando toda essa outra estrutura que eu abri aqui no início. Então, se eu fizer nesse formato aqui mais compacto, significa a mesma coisa. Então, se eu executar aqui, você pode ver que a saída foi a mesma, certo?
Além disso, vocês podem colocar, por exemplo, eu quero que a saída do meu print aqui ele fique piscando no terminal. Então eu posso colocar aqui um blink, ok? Se eu executar aqui, vocês podem ver agora que a saída agora está piscando aqui, certo? Então você pode ver que o print do Reach aqui ele é bem mais cheio de funcionalidades. E aí você pode customizar a saída do seu print da forma que você quiser. Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui é, a partir do print aqui, a gente observar algumas, fazer um debug de uma forma mais bem estruturada aqui, utilizando o print do reach. Por exemplo, eu vou comentar aqui, utilizar o print normal do Python para mostrar as variáveis globais aqui desse código. Então eu posso chamar aqui a função globals, que é essa daqui, e quando eu executar aqui, só recapitulando que eu não estou utilizando o print aqui do reach, eu estou utilizando apenas o print normal aqui do Python para esse exemplo. Quando eu executar aqui, vocês podem ver que tem um dicionário aqui Python com todas as variáveis e objetos aqui contido dentro desse código, certo? Mas existe uma outra forma que é mais interessante de trabalhar aqui com esse tipo de debug, para a gente organizar melhor essa informação. Então eu posso passar aqui um texto, por exemplo, só explicando o que é que eu estou fazendo aqui. Então eu posso colocar aqui variáveis globais, ok? E aqui eu posso, por exemplo, customizar da mesma forma que a gente customizou anteriormente. Então red eu vou colocar aqui também italic. E aqui no final eu vou fechar aqui, ok? Então a barra aqui. E depois eu passo um outro argumento aqui para a função print, que é a própria saída da função globals, ok? A partir disso, quando eu executar isso daqui, a gente vai ver uma estrutura bem mais organizada das variáveis e dos objetos aqui que tem dentro da nossa estrutura global aqui do nosso código, certo? Então, é uma das formas também bem interessantes de trabalhar aqui com o reach, certo? Para fazer debugs do código de vocês. No caso, se vocês, por exemplo, definir uma função aqui, e aqui eu colocar, por exemplo, uma variável A chamada 1, variável B, olá, e no final aqui eu chamar, eu só vou copiar aqui para ser mais rápido, e deixa eu só dar um espaço aqui. Agora aqui não são variáveis globais, e sim local. Então aqui são as variáveis local dessa função específica aqui. E aí, por exemplo, eu não vou chamar aqui mais global, e sim locals, que é uma função que retorna todas as variáveis que fazem parte desse contexto aqui dessa função. Quando eu executar isso daqui, a gente agora vai ter duas saídas, certo? A primeira saída, bom, mas além disso eu tenho que chamar a função aqui para ela ser executada, certo? Se ela não for executada, então ela não vai executar essa parte do código aqui. Então, se eu executar isso daqui, deixa eu só limpar aqui a tela. Executando. Então, agora a gente tem que são as variáveis globais aqui e aqui as variáveis locais da função específica que a gente criou ali, certo? Então, vocês podem ver que fica de uma forma, ele retorna aqui todas as variáveis locais da função, que é essa função aqui, e ele mostra aqui de uma forma mais bem organizada, ok? Bom, então esse foi um primeiro contato aqui com o Reach. É claro que o Reach ele é uma biblioteca bem mais complexa, que tem um monte de funcionalidades, certo? Então, se você gostar do vídeo, deixe o seu comentário aí abaixo, pedindo para outros vídeos sobre essa biblioteca bem interessante aqui, que é o Reach, ok? Então, até a próxima videoaula.